Olá a todos, pessoal. Nesse episódio de hoje do Liagios Tech, em clima de Natal, né? Falta menos de 3 dias para o Natal, né? Praticamente isso. Tô gravando esse vídeo no dia 22 de dezembro de 2024. E nesse vídeo de hoje, pessoal, vamos bater um papo sobre placa de vídeo. Quero conversar com vocês algumas coisas interessantes. Eu andei dando umas pesquisadas, achei umas coisas interessantes. Então vamos conversar aí sobre esta questão, né? Como vocês bem sabem, quem acompanha meu canal, eu estou analisando, eu estou vivenciando tem duas questões aqui, né, que eu vou colocar aqui no vídeo agora. A primeira delas é o seguinte: eu estou enfrentando uma algumas anomalias em aplicações que utilizam o OpenGL com a minha placa de vídeo AMD, tá? Não é exclusividade da RX 580 não. A Vega 3 no Ryzen também apresenta problema, tá? É que a minha esposa ela tá usando gráficos mais baixos, né, do que o que a própria aplicação define como sendo o ideal, porque se ela usar os gráficos no ideal que a aplicação define, ela também enfrenta problemas de textura borrando, perda de desempenho. Aí, pesquisando muito a fundo sobre a questão, estudando a questão, né, tudo se deve ao fato de que a AMD não está acertando muito bem a mão no Windows, tá? Isso no Windows, tá? Com a questão do OpenGL. Coisa que no Linux, pessoal, pelo que eu vi na prática, parafraseando aqui o finado Padre Quevedo, isso não existe, né? Eu vi isso na prática. A gente vai conversar sobre isso aqui, é bem interessante que eu quero falar aqui no vídeo. Então, eu tenho enfrentado, né? Esse é um ponto. Eu tenho enfrentado essas anomalias. Eu tô gravando para vocês aqui usando o Second Life. Tô gravando numa outra parte do nosso cenário aqui. E como só estou eu aqui, e aqui nesse cenário eu estou no local que a gente chama de Skyland, né? É um terreno nas alturas, né? Eu pus eu tô pensando até em construir um lugar ali para parar avião ali para tomar café, que eu tô na altura dos aviões comerciais, né? Eles passam aqui na porta aqui, ó, de vez em quando. Tô brincando, galera, aqui no Second Life tem isso não. Mas eu tô numa altura equivalente a isso. Se fosse na vida real, tinha avião passando na minha porta e o povo dando tchauzinho da janela. Verdade é essa. É vocês terem uma ideia da altura que esse meu terreno aqui onde eu estou, ele está posicionado. Então, se vocês olharem, eu estou gravando aqui de um outro local do ambiente que a gente tem aqui. E essa parte envidraçada, vocês vão ver que não tem nada, só tem céu, né? Só tem céu, nuvem, não tem nada. Não tem outras construções próximas, não tem outros avatares, outros objetos sendo renderizados. Então tem apenas os objetos que compõem aqui o local que eu utilizo aqui no Second Life. Essa construção aqui, então tem uns quadrinhos ali na parede, tem um relógio ali que funciona, tem os tacos de bilhar ali, tem a mesa de bilhar, tem porta. Eu estando sozinho aqui dentro, pelo fato de eu estar num local muito alto, funciona normal. Normal, ó. Os gráficos definidos pela aplicação é isso aí, ó. Tá no padrão que ela definiu como sendo adequada para rodar com essa placa, tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui nesse ambiente aqui, eu não tenho problema de textura borrando, de perda de desempenho, perda de FPS, eu não tenho. Mas, por exemplo, nas festas da minha esposa, que é em terreno no chão, vamos dizer assim, né? No nível do mar, vamos dizer assim, eu não tô no céu, literalmente é que eu tô no céu, né? Literalmente, mas no caso das festas da minha esposa, por exemplo, eu não tô no céu, eu tô no chão, né? Tô literalmente pé no chão, né? Buga. Eu tenho perda de desempenho, fica ruim, as texturas bugam demais, né? Dá muito problema. E aí, pessoal, estudando
a questão, para tentar entender o que poderia estar acontecendo, visto que, apesar da minha X580 ser uma placa de 2017, ela é uma placa muito boa, capaz de rodar muita coisa, com muita eficiência, não é cabeça quente, né? É uma placa da ASUS, é uma placa muito bem construída, né? Ela é uma placa antiga, que já foi usada, né? Já foi bem usada, vamos dizer assim. Olha quanto tempo tem, 2017 para cá. E assim, pessoal, apesar de tudo isso, ela vem apresentando essas anomalias, então eu fui estudar para tentar entender o que poderia estar causando isso, para eu ver o que eu poderia fazer aqui em termos de configuração, né? Às vezes é alguma configuração, tem alguma questão, tem alguma coisa que tem que fazer. E no fórum do Second Life, por exemplo, onde eu abri uma ampla discussão sobre o tema, para tentar entender o que né, por que acontece isso, ora acontece, ora não, o que foi amplamente dito lá, né? As placas AMD estão funcionando de uma maneira muito melhor no Linux. As pessoas estão usando o Linux, porque está funcionando muito melhor no Linux. No Windows, tem apresentado essas anomalias com aplicações que utilizam o OpenGL como base de renderização, né? Então, no caso dessa placa, por exemplo, o Linux com visualizadores para Linux está funcionando muito bem. Dito e feito. Eu fiz o teste e dito e feito. A placa funciona perfeitamente no Linux. Eu posso estar num lugar cheio de gente, eu posso estar num terreno de chão, simplesmente funciona com 60 FPS em média, cravado, sem muita oscilação. Se oscila muito pouco, desempenho muito bom, carrega tudo e roda com qualidade. Essa qualidade aí que vocês estão vendo, tá? Perfeito, funciona perfeitamente, carrega tudo, não dá problema. Aí vocês podem parar e pensar assim, né? Falar, pronto, resolveu a questão, né? Porque as coisas que eu uso eu posso usar no Linux, não tem problema. Já descobri, inclusive, que tem como eu utilizar o Clipchamp, que é o editor que eu estou usando atualmente, no Linux, e funciona igual no Windows. Perfeito. Faço login na minha conta lá e uso. Minha conta Microsoft funciona tal qual no Windows. Perfeito, né? Descobri que o Asphalt 9 Legends eu consigo também por meio da Steam, que funciona na distribuição Linux que eu tenho utilizado, né? Que eu tenho dado preferência, que é baseada no Ubuntu 24.04. Então, assim, o que eu faço aqui no Windows hoje, eu tranquilamente posso fazer no Linux, com um desempenho, galera, sem sacanagem, um desempenho geral do meu hardware de quarta geração da Intel, muito superior ao que eu consigo até no Windows 10. Sério. Galera, olha, eu sempre falei, e isso é um fato para quem conhece de Linux, isso, eles sabem disso. Existem diversos tipos de interface gráfica para você utilizar no Linux. Tem aquelas interfaces que são mais simples, que consomem menos recursos. Tem aquelas interfaces que são intermediárias, né? Tem aquelas interfaces, como no caso do KDE, que exigem um pouco mais de recurso, porque elas têm mais recursos visuais, né? Transparência, uma série de coisas aí que você pode configurar. O KDE muito personalizável, tem uma gama de temas e adereços para você colocar, o widgets, nossa, tem muita coisa que você pode estar colocando. Você pode transformar o seu ambiente KDE do Linux, né, de alguma distribuição Linux que você esteja usando o KDE, de uma maneira que no Windows você não faz, sem a necessidade de estar instalando aquele monte de aplicação. Instala Gadget do Windows, instala Rainmeter, instala não sei o que lá mais o que. Você vai instalando coisas no Windows para você poder ter recursos visuais, para você estar incrementando o seu sistema. No Linux, nas interfaces KDE, por exemplo, você já tem tudo isso na palma da mão.
uma forma muito fácil, então é muito personalizável. Eu gosto muito do KDE. Já desenvolveram até o menu iniciado do Windows 11, no estilo do Windows 11, pro KDE, né? O que deixa ainda o sistema mais interessante, né? Você pega um tema ali, um tema Glass, né? Com transparência, e coloca esse menu 11, né? Menu 11 menu, o nome dele acho que é isso, que tem pro KDE, e fica, põe ali no cantinho, fica uma coisa, galera, fica muito show, dá para você customizar o desktop de uma maneira. E assim, o KDE, por ele ter esses predicados visuais, ele é uma interface gráfica que consome muito recurso. Ele vai exigir, perdão, ele vai exigir uma máquina com mais recursos para você poder estar utilizando ele com fluidez e tudo. Aqui no meu i5 4590, com uma GPU dedicada de 8 GB de VRAM, 16 GB de RAM DDR3, uma placa-mãe gamer a Z97A, o desempenho foi espetacular, né? Aí vocês devem estar se perguntando assim, quem está vendo esse vídeo, né? Ué, Lucas, então você resolveu o seu problema, você não precisa mais trocar a sua GPU, e você pode continuar utilizando o sistema numa boa. E vai ter um funcionamento com desempenho muito melhor do que você está tendo no Windows. Vai resolver a questão do bug das texturas com a aplicação que utiliza o OpenGL como base de renderização, e vai ficar tudo bem. Aí, beleza. Eu também, pessoal, estava com esse pensamento. Eu estava muito feliz quando eu fiz o teste. Falei, pô, meus problemas se acabaram, né? E se tiver que fazer algum gasto, eu não ia ter que fazer um gasto de quase R$2.000. Se tiver que fazer um gasto, eu ia fazer um gasto ali de, sei lá, R$200, comprando um SSD ou um M2. M2, R$200 de 500 GB, né? Comprando um M2 Kingston ou um SSD Kingston, para eu não ter que mexer nesse SSD aqui. Eu iria deixar esse SSD aqui do jeito que ele tá, isolado, quietinho lá, não ia mexer nele. Ia comprar um SSD novo, colocar ali na máquina, instalar o Linux. Inclusive, não ia precisar mais no Linux ficar deixando a case para HD aqui, que eu utilizo uma case USB, que tem que ficar ligado o tempo todo com o meu HD de 1 TB mecânico, porque quando eu instalei o Windows nessa máquina, eu estava com o HD de 1 TB ligado. Aí o que o bonito do Windows fez? O que o bonito do Windows faz quando você tem 2 unidades de armazenamento na máquina? Esse Windows maravilhoso do Windows 11, ele pegou e jogou o setor de boot no meu HD de 1 TB e não deixou no SSD. Se o HD de 1 TB não tiver conectado e ativo, o Windows não inicializa. Simples assim. No caso, eu fazendo a aquisição do SSD, colocando o SSD no computador novo, instalando o Linux, configurando tudo, eu poderia deixar as minhas outras unidades desconectadas. Depois que tiver tudo funcionando perfeitamente, era só eu reconectar o meu SSD, né, atual, e quando eu precisasse usar, era só ligar o HD externo, né, a case de HD externo, e pronto, eu tenho acesso aos meus arquivos. Maravilha, problema resolvido. Não precisaria trocar a GPU, ia ter um SL com qualidade, ia ter. Mas aí, pessoal, por que eu não fiz? Por que hoje, domingo, eu não estou gravando esse vídeo falando, olha, gente, teve unboxing, olha, gente, estou fazendo aqui mudanças. Por que eu não fiz? Eu fui. Ontem eu aproveitei que o meu pai quis cortar o cabelo, né? Porque agora vem Natal, a gente vai estar viajando de hoje para amanhã. E eu aproveitei que lá perto da onde a gente vai cortar cabelo, que a gente não corta cabelo aqui na cidade,
Já tem quase 30 anos que a gente corta cabelo longe daqui, no outro lugar que a gente morou no passado. Antes eu rodava 400 quilômetros para cortar cabelo. 800 no total. Pra vocês verem, né? Cabelo é uma coisa que não é qualquer um. Enfim. Aí, 40 mangos, viu? Agora. E vocês, quanto vocês pagam no corte de cabelo de vocês aí? Né? Mas vale a pena. O cara enquanto ele estiver cortando, é a tranquilidade que eu tenho, né? Enfim, lá perto, nessa cidade, tem um outro lugar lá. Quem é de Brasília, ou quem conhece Brasília sabe, chama Feira do Cia. Eu fui lá é cheio de eletrônica, eu fui lá para ver SSD. Achei SSD e tal. Mas tem um detalhe, galera. Eu até ia arriscar, mas eu não fiz isso, pelo que eu vou falar com vocês aqui agora. Que foi um fator que, no momento, ele foi determinante para eu não gastar R$200, tá? Num SSD, num M2. Eu vou comprar um M2, que é muito mais rápido. A minha placa-mãe tem suporte. Por que eu não fiz isso, galera? Tá, beleza, vamos lá. Resolvi meu problema aqui, porque no Linux a placa de vídeo funciona perfeitamente bem. O desempenho no Linux é 100 vezes melhor do que no Windows. Beleza, eu já falei. Só que tem um detalhe. Eu percebi que a minha placa de vídeo trabalha mais e esquenta muito mais no Windows, no Linux. Esquenta muito mais no Linux. Ah, Lucas, mas você está usando. Eu estou usando agora, galera. Nesse momento eu estou usando agora. Sabe quantos graus que tá? É porque eu estou gravando a tela do... Apertei aqui o Alt R para abrir o gerenciador da AMD. 50 graus. Com aplicação 3D. Tá oscilando aqui, ó. Quer ver? Ó. Tô aqui com o gerenciador aberto, ó. 71 graus agora. Ó, 70. A ventoinha tá 2052 RPM. Ó, caiu, ó. 68. Ó, tá caindo. Mas vai caindo, né? Se eu colocar a mão ali no vidro, a placa não tá com... o vidro não tá tão quente quanto eu observei no Linux. Então, pessoal, eu percebi, ó, não tá ruidoso. Ó, vocês estão ouvindo barulho da ventoinha? Esse microfone aqui às vezes pega. Não tá ruidoso, tá? A máquina tá com funcionamento tranquilo. No Linux eu não percebi isso. No Linux eu percebi um aumento de ruído na ventilação da placa de vídeo com ela em uso. E percebi que ela esquenta demais. Então, muito provavelmente, ela estava chegando a 80 graus ou mais, né? Claro, essas placas não tem muito problema chegar a 80 graus. Eu já vi vídeos aí no YouTube que às vezes elas podem chegar, essas RX 580. Mas normalmente elas trabalham ali entre 60 e 70 graus se elas estiverem em uso, né? Coisa que no Windows é o que ela faz. Ocorre o seguinte: no Linux, pessoal, diferentemente do que as placas NVIDIA hoje em dia já possuem, no Linux não existe o Adrenaline Software ou Radeon Software, como queiram. Não existe a aplicação da AMD que monitore e gerencie a minha placa. Não existe. Então, assim, mesmo que eu instale o driver proprietário, o que basicamente não precisa, porque o Linux ele já reconhece tudo, né? Funciona perfeitamente bem nesse ponto, né? Eu não tenho um sistema de gerenciamento. E eu fui nos fóruns de Linux, abri lá uma grande discussão acerca desse tema, aonde eu estava perguntando se havia alguma alternativa
alguma coisa no estilo, por exemplo, MSI Afterburner, alguma coisa nesse sentido, já que se não havendo, né, não havendo a disponibilidade do software Adrenaline para o Linux, tá, para um Linux baseado em Ubuntu, como é que eu poderia fazer? Tem alguma alternativa para eu poder controlar melhor a placa, para eu poder monitorar? Porque aqui, pessoal, no Windows eu monitoro minha placa, eu controlo, eu configuro, eu posso limitar a frequência se eu sentir que, né, tá demais. Eu configurei a curva de fan, né? Eu posso fazer ajuste fino na minha placa, o que vai me garantir que ela não vai funcionar tão ao extremo, né? E eu vou ter um bom funcionamento da placa. E com isso também, isso acaba contribuindo para a durabilidade maior da placa. Porque, como vocês bem sabem, essas RX 580 são de 2017, são placas antigas. E as que são vendidas hoje como, entre aspas, novas, são placas remanufaturadas, as famosas placas chinesas. Virou uma febre um tempo atrás aí, por conta do custo-benefício que essas placas RX 580 apresentam, né? Mesmo com essa anomalia das placas AMD e as aplicações que utilizam como base o OpenGL, tá? No Windows, deixo claro, no Windows. Então, galera, eu abortei. Eu falei assim, pô, eu não tenho uma aplicação no Linux que me permita monitorar, configurar e controlar a minha GPU. Eu tenho alguns comandos que eu posso utilizar no terminal, mas nada muito além disso, pelo que o meu estudo me levou até o momento que eu estou gravando esse vídeo aqui. Então não tem nada. A NVIDIA, eu já tenho um painel de controle, eu já tenho um painel de configuração tal qual eu tenho no Windows, eu tenho para o Linux, né? Então eu consigo ter um controle maior da minha placa, do estado que está a minha placa. A AMD eu não tenho, tá? Infelizmente eu não tenho. E eu não achei nenhuma aplicação ao estilo do Adrenaline ou quiçá do MSI Afterburner que faça a mesma coisa no Linux. Por esse motivo, eu achei prudente não gastar dinheiro com SSD agora e ir definitivamente para o Linux. Tá? Eu achei melhor não fazer isso, porque no Windows eu tenho um controle melhor da minha GPU e essas anomalias eu vou lidando como que vai sendo possível. Aqui, neste local que eu estou gravando para vocês, não tenho presenciado problema. Eu gravei um vídeo de dança de Natal. Atrás dessa porta aí tem um cômodo que tem um chroma key que a gente usa para gravar. Eu gravei com a minha esposa, um vídeo de Natal de dança para a live dela de Natal, que vai hoje no YouTube às 8 horas da noite, de 8 às 9h30. Tá? Vai ter o especial de Natal da DJ Agatha. Então, se inscrevam aí no canal da DJ Agatha, aparece no final do vídeo, aparece lá o círculozinho lá, vocês cliquem lá e se inscrevam no canal dela. E não perca a live de hoje, que vai estar sensacional, galera. Especial de Natal, hein? Sensacional. Então, gravei o vídeo de dança, né? E consegui gravar tranquilo. Não senti lag, não senti perda de desempenho, não borrou textura. Então, assim, fica de lua. Mas eu sei que aqui no caso do Windows, a minha placa, ela não está fora de monitoramento e controle. Porque, por exemplo, eu fui trazer eu tenho até que voltar com ela. Eu comecei a trazer uma gameplay do Test Drive Unlimited de 2007 para vocês. Ele também usa como base OpenGL. Com a minha X580 em Full HD 1920 por 1080 1080p, o jogo às vezes até cracha, tá? Ele não funciona muito bem, mas em 720p eu tenho conseguido trazer para vocês gameplay, né? Então eu consigo monitorar isso,
tá? Eu consigo monitorar. Eu configurei a minha placa nas configurações do Adrenaline para qualquer anormalidade. Se for preciso, reseta. Se for preciso, encerra a aplicação forçadamente, né? O Adrenaline me permite fazer esses ajustes mais finos. Então, eu tenho todo um cuidado, porque se a minha placa de vídeo dá pau, eu tô lascado. Meu computador não tem vídeo integrado. Eu já peguei esse Core i5 4590 com essa placa-mãe ASUS Z97A desse jeito. Já é usado, né? É de procedência, meu irmão que me passou. Ele é técnico em informática, né? Tem entendimento sobre o assunto. E ele falou, olha, essa placa não tem vídeo integrado. Isso aqui tem esse detalhe. Mas eu aceitei de boa, com um placão, né? Funciona, e um i5 tal, dá pra botar um i7 aqui e tal. Ótimo, eu tô com duas máquinas ótimas aqui em casa. 2 desktops ótimos, né? Dentro das suas capacidades, claro, técnicas, né? Então, se essa placa de vídeo minha parar de funcionar, o que pode acontecer um dia, independente de qualquer circunstância, né? Ninguém tá livre disso, eu tô lascado. Então, quanto mais eu puder monitorar a placa, quanto mais eu puder cuidar da placa para que ela tenha uma vida útil maior, melhor. E nesse inteirinho, em vez de gastar 200 reais com SSD, né, eu posso juntar esse dinheiro para poder comprar uma placa de vídeo nova. No caso, uma RTX 3060 de 8 GB ou 12 GB. Que aí eu vou ter uma placa mais moderna, eu vou ter uma placa mais atualizada, e quando eu resolver fazer o upgrade do meu setup, né, do processador, placa-mãe, memória, eu já tenho uma placa de vídeo mais atual, né? E isso vai me possibilitar ter uma tranquilidade em estar utilizando o meu computador, né, sem maiores problemas. Porque se eu começo a estressar demais a minha placa de vídeo atual, né, quem garante quanto tempo ela vai durar mais? Eu não, do jeito que tá, eu já não posso garantir, né? Imagina moendo ela um pouco mais, porque no Linux eu não tenho esse controle que eu tenho no Windows, né? Eu não tenho esse controle. E sem ter esse controle, eu fico meio que me sentindo navegando às cegas. E eu não gosto disso, porque os buracos na estrada, né, eles tendem a aparecer na hora que você menos espera. E aí fura um pneu, já era. Se você não tem um step, já era, né? Eu não tenho vídeo integrado para servir de step. Eu tô dirigindo por uma estrada sem step, né? Então, eu não posso correr risco. Por esse motivo, eu acabei optando por não comprar o SSD. No caso, o M2, eu falo SSD, mas é M2, eu tenho que me acostumar. M2 é diferente de SSD, tá? Tem a mesma função de armazenamento. É um armazenamento eletrônico, né? Sólido. É diferente de um HD mecânico, né? É um armazenamento digital. Mas o SSD é uma coisa, M2 é outra. Eu tenho, enfim. Mas é isso aí, galera. E aí, por fim, falando sobre essa questão de cuidado com a placa gráfica, né? De você não ficar estressando a placa gráfica, os perigos que isso pode causar quando você não tem um controle sobre a placa. Eu vi um vídeo hoje muito interessante, eu vou deixar aí no comentário fixado para vocês verem o vídeo todo, do meu amigo do canal O Grão da Informática, onde ele estava falando o perigo que é você utilizar uma aplicação de benchmark o tempo todo, com muita frequência, vamos dizer assim, ou por muito tempo, como o Firmark. O Firmark é um tipo de aplicação que ele estressa a sua placa de vídeo de uma tal maneira que você causa danos físicos a ela com mais intensidade, tá? É uma aplicação de benchmark que já existe há muito tempo,
que serve para você poder estar testando placas de vídeo, por exemplo. Fez manutenção, você é técnico, fez manutenção lá numa placa de vídeo, fez um rebalho, trocou memória, alguma coisa nesse sentido. Você quer ter certeza que o serviço ficou bem feito. Aí sim, você abre o Firmark, roda ele por um tempinho. Você não vai deixar 2 horas rodando, óbvio, né? Porque a placa não vai aguentar, né? Enfim. Mas você deixa ele rodando por um tempo e faz o teste. Beleza. Funcionou, show de bola, o reparo deu certo, o rebalho deu certo, a troca da memória, enfim. O que teve que trocar deu certo, funcionou, show de bola. Nessas circunstâncias que você vai utilizar um Firmark da vida. Agora, em circunstâncias normais, só para ficar testando, você que é igual meu amigo TecG, igual meu amigo Ogrão, igual outros aí que fazem caçada, né? Que pega hardware e fica testando placa. Você não vai ficar, você não deve, não é que você não vai, você não deve ficar o tempo todo que você for testar um setup, colocando Firmark para fazer benchmark, para ver se o setup está funcionando corretamente. Eu já cantei a pedra para os meus amigos. Eu falei, cria uma conta no SL, a minha esposa pode fazer, a gente pode fazer uma collab, a minha esposa faz um vídeo mostrando como criar um avatar masculino, cria um avatar de vocês, faz um negócio bem bacana, passa a utilizar essa ferramenta aqui para poder testar os equipamentos. Olha que maravilha. Aqui você está testando, eu já falei disso, tem um vídeo que eu falo só sobre isso. Você está testando rede, você está testando vídeo, você está testando som, você está testando tudo. Se o processador está ruim, seja da placa de vídeo, seja o processador da CPU, vai dar pau. Você vai rodar uma aplicação dessa aqui, vai funcionar 1 minuto, vai dar pau, dependendo do problema que tiver no setup. Você vai rodar uma aplicação dessa aqui, vai perder desempenho. Se o hardware é ruim, não vai ter desempenho. Não importa se você está numa ilha, num terreno, numa Skyland, na altura que passa um Boeing 737, não importa se você, onde quer que você esteja, se você está num caixote fechado com cor sólida. Não importa. Se o hardware for ruim, vai rodar mal. Se rodar, vai rodar mal. Entendeu? Então, é uma excelente aplicação para você poder testar o hardware. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Uma excelente aplicação para testar o hardware. Né? Claro, isso aqui é só a sugestão que eu dou. Né? Mas existem aplicações de benchmark, como o Superposition, o Heaven. Eu gosto mais, nesse caso, do Superposition, porque ele tem um sistema de pontuação, ele tem um sistema de teste muito completo e muito eficiente. E ele funciona como um jogo. Tanto ele quanto o Heaven, tá? Eles funcionam... e tem o Final Fantasy também. Não é um jogo, tá? É um aplicativo de benchmark do Final Fantasy. Eles funcionam como um jogo. Então eles vão estressar, eles vão usar a placa de vídeo para fazer o benchmark como se você estivesse jogando. E aí vai experienciar, você vai escolher lá, eu quero, vamos supor que você vai jogar em Full HD. Eu quero jogar em Full HD. Então ele vai fazer um teste 3D do seu hardware gráfico, do seu setup, vai te dar uma pontuação rodando em Full HD. Depois ele vai fazer o teste em 720p, aí vai fazer o teste em 420p, e aí ele vai te dar uma comparação. Então eu gosto muito dessas aplicações, né, como o Superposition, porque ele vai te dar uma comparação. Ele vai falar, olha, em 1080p fez tantos pontos, em 720p ficou melhor, em 480p ficou perfeito nessa sua placa de vídeo aí, nesse seu setup. E eles não fazem o que o Firmark faz, porque o Firmark, ele eleva o uso da placa a 100% e fica. Então ele estressa, como bem disse o meu amigo Ogrão, ele estressa a placa de uma tal maneira que você causa danos físicos se você ficar fazendo isso com a placa. Se você ficar utilizando muito o Firmark para fazer esses vídeos mostrando o desempenho de setups, né, utilizando a mesma placa de vídeo, por exemplo, a chance de você causar um dano físico na placa é muito maior. Você vai diminuir a vida útil dela. Isso é um fato, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas. Assiste o vídeo aí do Ogrão que ele fala melhor sobre isso. Eu particularmente, pessoal, eu nunca, olha,
Eu conheço o Firmark há muito tempo e eu deixei de gostar dele assim como opção para fazer teste de GPU, como a melhor opção. Eu deixei de gostar dele quando eu peguei, das 2 vezes que eu peguei placa de vídeo NVIDIA falsificada. Quem acompanha o canal sabe que eu peguei uma GT 430 de 2 GB falsificada, que eu troquei num Dell Optiplex 620 com 4 GB de RAM, funcionando perfeitamente, placa de vídeo dedicada HD 5450. Eu peguei uma 1050 Ti falsa, eu peguei 2 placas. Se eu fosse me basear pelo Firmark, eu jamais ia saber que essas placas eram falsificadas. Porque no Firmark, essas placas funcionaram perfeitamente. Inclusive, a GT 430, eu deixei ela de 2 GB, eu deixei ela rodando por meia hora. Eu não sabia que o Firmark, na época, ele era tão nocivo. Eu deixei essa placa rodando por quase meia hora. Quase isso. Normalmente o pessoal deixa 10, 15 minutos. Eu deixei por quase meia hora. E rodou. Rodou, mas rodou assim, surpreendentemente bem. Não deu erro nenhum. Já a hora que eu ia usar o SL, o Second Life, que eu abri o visualizador, entrava, beleza, erro. Erro de hardware. Erro. E aí vai. Quando não travava o sistema inteiro, quando não dava tela azul no Windows, fechava a aplicação. Eu não conseguia ficar aqui, ó, falando com vocês. Eu não conseguia ficar aqui, ó, usando. Dava erro. Simplesmente acontecia isso. E o Firmark, ele não dá erro de jeito nenhum, mesmo ele sendo lá dizendo que é um OpenGL. Não dá erro. Aí eu torci o nariz, falei, pô, que curioso. No Superposition dá erro na placa com a BIOS errada, porque a placa falsificada é uma placa com a BIOS modificada e trocada para ela parecer ser, para ela se passar por uma placa que ela não é. E normalmente é uma placa bem fraca, né? Com no máximo 1 GB. E olhe lá, chipset bem fraco, chip gráfico. Aí, pessoal, o que acontece? Você roda o Superposition, dá erro. Você roda o Second Life, dá erro. Você roda uma aplicação que exige mais da placa, dá erro. Você vai rodar o Firmark, fica lá meia hora rodando. Não dá nada. Não dá lag, não dá nada. Funciona. Aí eu torci o nariz para ele. E aí hoje, coincidentemente, eu vejo esse vídeo do canal do Ogrão, né? E ele tem toda a razão. Essa aplicação, ela serve para técnicos que fazem manutenções físicas e querem ver se a manutenção deu certo. Porque essa aplicação vai estressar o hardware de um jeito que aí ele vai saber se o reballing dele ficou bem feito. Se a troca da memória resolveu, né? Mas você que quer, que mexe aí no estilo do Ogrão, do TechG, usa o Superposition, usa o Final Fantasy, usa o Heaven, porque eles vão simular o uso de um jogo. Usa o Second Life, pronto, vem falar comigo, vem gravar comigo. Vem gravar comigo, vem pro Second Life, vem gravar comigo. Manda mensagem, eu logo, a gente grava junto. Aí você mostra, olha, tá funcionando. Olha essa placa de vídeo, olha, esse setup tá bom. Olha, esse setup tá rodando. Olha a qualidade que tá rodando o Avatar. Olha a qualidade que tá rodando as coisas. Olha como é que o visualizador reconheceu que a configuração ideal para poder funcionar naquela placa de vídeo ali, naquele setup, é essa. Pronto. Quer coisa melhor do que isso? Para você poder vender o peixe, mostrar que aquele hardware é bom, que aquele setup que você montou é bom e dá para rodar jogo, dá para rodar as coisas? Quer coisa melhor do que isso? Então, é isso aí, pessoal. Esse vídeo já ficou imenso, não teve edição, tá? Eu vou deixar uma mensagem de Feliz Natal em todo caso. Eu desejo a vocês um excelente Natal, tá? Que mesmo em meio a tantas adversidades, vocês consigam ter um Natal muito bom,
tá? Com suas famílias. Uma noite abençoada, né? Que essa semana de vocês aí seja uma semana muito abençoada, né? E que vocês tenham momentos muito positivos na vida de vocês, tá bom? Muito obrigado por você que assistiu até aqui. Curta, comenta, compartilha. Valeu, falou e fui.